Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar sobre uma pergunta que eu recebi aqui, que é como se faz o diagnóstico de um narcisista. E aí eu vou explicar aqui como que eu atuo numa avaliação psicológica, num processo de psicodiagnóstico, onde estamos aí em busca de um diagnóstico para o narcisista patológico. E eu já quero adiantar a vocês que a maior parte dessas avaliações, elas dão negativo. Por que dá negativo? Porque o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que, assim, a maioria das pessoas que vão procurar fazer um diagnóstico dificilmente vão se enquadrar no narcisismo transtorno, tá? A gente observa assim, às vezes algumas pessoas mostram um traço narcisista muito elevado, e só que traço é diferente de transtorno, né? E o narcisismo ele vai desde o traço até o transtorno. Eu já falei em vídeos anteriores sobre o narcisismo enquanto traço de personalidade, aquele que o Freud identificou em 1914 e chamou isso de narcisismo primário e considerou esse tipo de narcisismo um núcleo central da autoestima saudável. Então é mais ou menos assim. Narcisismo é bom ou ruim? Depende qual a quantidade. Ansiedade é bom ou ruim? Depende qual a quantidade. Medo é bom ou ruim? Depende qual a quantidade. Tem uma frase que diz que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E para o narcisismo se aplica essa mesma ideia. E por que nem todo narcisismo é patológico? Né? Como eu falei inicialmente, a nossa autoestima ela requer um tanto de narcisismo, desde que não seja excessivo, tá? Gente, presta atenção, uma coisa é ter um pouco e outra coisa é ter em excesso, são coisas diferentes, entende? Por exemplo, a ansiedade. Se você tiver ansiedade zero, sabe o que aconteceria com você? Quando você estivesse numa situação de risco, não haveria um sinalizador para fazer com que o seu corpo libere substâncias, neurotransmissores importantes, como adrenalina, noradrenalina, que fazem com que o seu coração se acelere, para que o coração bombeie mais sangue para os tecidos, para que você tenha à sua disposição força para reagir àquela situação ameaçadora. Então, se não fosse a ansiedade, estaríamos perdidos. Se não fosse o medo, estaríamos perdidos. Porque o que nos livraria numa situação de risco? Você consegue imaginar um lugar, começa-se um incêndio, e aí? Se você estiver no seu estado natural, como é que você vai disponibilizar energia rápida e imediata para você sair daquela situação de perigo? Agora, você quer ver uma coisa? Quando o medo começa a se tornar excessivo, quando a ansiedade começa a se tornar excessivo, e aí eu estou falando do nível patológico, tá? Seja no caso da ansiedade num transtorno de ansiedade generalizada, ou seja no caso do medo, que na verdade não seria bem medo, aí seria ansiedade também, que seria nas psicopatologias como síndrome do pânico, onde na verdade o que está em excesso ali é a ansiedade, não é bem medo. Então, numa situação onde isso está muito elevado, está muito excessivo, você começa a ter medo de tudo. Tem gente que tem medo, um medo patológico de fogo, chama-se pirofobia. Você tem medo, tem pessoas que têm um medo patológico de aranha, aracnofobia. Tem pessoas que têm medo de ambientes fechados, claustrofobia. Tem pessoas que têm medo de tudo quanto é coisa que você imaginar. Existe uma lista gigantesca de fobias.
Tem pessoas com todo tipo de medo. Na verdade, a gente fala medo, mas é ansiedade, como eu estou falando para vocês. Por quê? Porque a ansiedade, ela tem um elemento de antecipação. Na ansiedade, eu estou antecipando algum tipo de risco, algum tipo de perigo que não está presente. E no medo, não. No medo, você tem o perigo presente. Essa é a diferença. Basicamente, a diferença entre medo e ansiedade é isso. Eu dou um exemplo para você. Imagina que você está caminhando numa floresta. Se você imaginar que um leão poderá aparecer, que talvez um leão vai aparecer, isso é ansiedade. Agora, se o leão aparece, aí é medo. Por quê? No medo você tem um elemento concreto. Na ansiedade você está antecipando um perigo, um risco. Então veja, tanto um quanto o outro são necessários em doses normais, são necessários. E quando que isso deixa de ser normal e se torna patológico? Aí você precisa buscar o profissional para te ajudar a esclarecer isso. Não dá para ter esse esclarecimento só, né? Um dos indicativos, né, talvez o principal, é a qualidade de vida, claro. Qualquer coisa que prejudica a sua qualidade de vida pode ser patológico. E aí seja medo, seja ansiedade, seja um relacionamento, né? Tem várias formas, várias situações que podem prejudicar a sua qualidade de vida. E por isso é importante nessas situações contar com um profissional, tá? E aí voltando aqui ao cerne da questão, né, quando a gente fala de diagnóstico de narcisismo, então assim, a gente tem as situações aonde vai se tornar patológico, né? E aí muita gente fala, Sérgio, mas isso é tão confuso, traço narcisista, transtorno narcisista, parece que é tudo a mesma coisa, parece que é a mesma coisa, e eu vejo você, Sérgio, falando que não é, e como é que diferencia isso? Ora, o transtorno, quando a gente está falando de transtorno, precisa haver um motivo claro para nós, no caso nós profissionais, né? O leigo não é obrigado a saber, mas o profissional, o mínimo, ele tem que saber. Se a gente está falando, usando a palavra transtorno, tem que ter sintoma. Traço de personalidade narcisista não vai gerar sintoma. O sujeito tem um traço muito forte. Ok, ele vai ter comportamentos, porque os traços de personalidade eles se refletem nos nossos comportamentos, mas não vai gerar sintoma. Uma pessoa com traço de personalidade narcisista altíssimo, ele pode demonstrar empatia? Pode. Uma pessoa com traço de personalidade altíssimo, ele vai ter uma necessidade, pode ter uma necessidade de admiração muito grande, mas ele pode ser capaz de respeitar o espaço do outro e não querer o foco para si o tempo todo? Claro que pode. Agora, no transtorno é muito difícil. Por quê? Porque aí já existe o sintoma. Eu sempre gosto de colocar, e eu já postei isso inclusive para você que me acompanha no Quora, eu tenho lá uma pequena charge que você tem a filha sendo diplomada, sendo ovacionada ali por um reitor de uma universidade, e aí ao lado vem a mãe totalmente naquele ciclo, né, do narcisismo, vamos dizer assim, e ela vem falando, olha, eu tenho 2 faculdades, eu fui diplomada muitas vezes e tal, quer dizer, e ela toma completamente o brilho para si, e passa por cima da filha, né, que ali era o momento da filha, não era o momento dela, mas ela é como se ela quisesse brilhar mais do que a filha. Então o narcisismo é isso, ele é cheio dessas coisas. Bom, e aí, voltando para... Então tem essa diferença, né, entre traço e transtorno, que é fundamental esclarecer isso.
E a gente tem a questão do diagnóstico, né? Eu vou falar aqui como que eu costumo conduzir o diagnóstico. Claro que eu vou falar aqui por alto, eu não vou entrar em minuciosidades do processo diagnóstico para o transtorno de personalidade narcisista. Em termos de estruturais, o diagnóstico segue mais ou menos a mesma condução para os demais transtornos, né? Muitas coisas são comuns, né? A estrutura ela é comum, não existe uma estrutura específica para o diagnóstico do narcisismo, né? E eu sempre falo que assim, o correto, vamos dizer, um cenário ideal seria que uma equipe multiprofissional fizesse o diagnóstico, né? Para vocês terem uma ideia, seguindo os protocolos, os parâmetros, nos Estados Unidos, um diagnóstico, por exemplo, de autismo leva, em média, 5 anos para ser feito. Aqui no Brasil, meio que parece que se distribui-se diagnósticos de transtorno, assim, loucamente. Existem, inclusive, muitas críticas. É claro que eu não vou me ater a esse ponto, porque não é minha área de especialização. Eu sou especialista em relacionamentos, com foco no narcisismo patológico, nos relacionamentos abusivos, principalmente no sentido de ajudar as vítimas. Então eu procuro falar disso, que é o campo que eu atuo quase que exclusivamente nessas situações. Então, eu vou ler aqui como eu respondi a essa pergunta, né? Como se faz o diagnóstico de um narcisista. Considerando que o TPN, transtorno de personalidade narcisista, é um transtorno de personalidade caracterizado por um padrão de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia em relação aos outros, o diagnóstico de TPN geralmente começa com uma avaliação clínica detalhada, realizada por um profissional de saúde mental qualificado como um psicólogo ou psiquiatra. No meu caso, psicólogo. As etapas do transtorno de personalidade normalmente incluem entrevista clínica. Na entrevista clínica, o profissional de saúde mental irá fazer perguntas sobre os sintomas, história de vida do paciente, incluindo os padrões de comportamento e relacionamentos interpessoais. Aqui eu não incluí, mas vale lembrar que também entra uma questão do chamado histórico patológico pregresso, que é olhar um pouco situações passadas, como é que isso pode ter se manifestado em situações anteriores também. Tá? E se ele tem algum tipo de... foi parar em algum pronto atendimento, se ele teve alguma situação que possa corroborar com a confecção dessa avaliação. Avaliação psicológica. Utilização de questionários, testes psicológicos para avaliar sintomas, e a gravidade do transtorno de personalidade, porque também tem a questão da gravidade, não é só dizer se sim ou não. Se tem, qual é o nível de gravidade, a gente consegue detectar isso também pelos testes, tá? E outra coisa, eu vejo muito teste por aí, teste fajuto, teste de internet, esquece, tá? Estão só apenas comendo o seu dinheiro. É enrolação, não existe teste científico disponível na internet. Não existe. A avaliação é só com profissional, porque não é só o teste. O teste, basicamente, ele é como se fosse uma pequena taxa amostral. É como se eu coletasse um pedacinho da personalidade daquele sujeito num dado momento, tá? Porque quando a gente fala de personalidade, eu não vou me estender aqui, porque isso aqui é um tema muito amplo. A personalidade, ela tem uma estrutura, um arranjo dinâmico. Ela muda. Não é a mesma coisa ad aeternum, não. Ela muda, a personalidade é dinâmica, tá? Agora, claro que tem muitas ressalvas nessa questão da mudança aí. Também não é assim, muda, vai ajustando, reajustando, desajustando ao bel prazer, não, tá? O processo de mudança é difícil a pampa. Aqui a gente fala difícil a beça. Diagnóstico diferencial, que é a etapa onde
a gente diferencia, né, o transtorno de personalidade de outros transtornos próximos, né? Então, tem muitos transtornos que são próximos do narcisismo, né? E por isso que precisa, é obrigatório fazer diagnóstico diferencial. Isso é uma orientação que ela vem do DSM-5, que é aquele famoso manual da psiquiatria, onde você tem ali listados um pouco mais de 300 transtornos psicológicos, psicopatológicos. É a Bíblia da psiquiatria e da psicologia, e quando se fala em diagnóstico, ele é a nossa referência máxima. Então, ele nos orienta a essa questão aqui que eu estou comentando do diagnóstico diferencial, para não confundir as bolas, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E tem muitos transtornos que são muito próximos. Por exemplo, esses que está sendo citado aqui, ó, borderline, transtorno de personalidade narcisista e histriônico, eles formam o chamado grupo B. No Quora, fala-se muito cluster B, porque trazem às vezes alguns textos de fora, né? E aí vem do inglês cluster. Mas para a gente aqui é do grupo B. Os transtornos, eles são classificados em grupos. E os que estão no mesmo grupo, como esses, é porque são transtornos próximos, né? Por exemplo, o histriônico, um dos sintomas desse transtorno é que a pessoa quer ser o centro das atenções. Então, olha como é que isso parece com o narcisismo. Então, isso pode confundir. Por isso que a gente tem essas diferenciações. E aqui, tem testes que, assim, são usados no caso, né? E aí eu tô falando aqui de testes, eu não vou me estender muito, porque isso é muito amplo, existe uma ampla gama de testes psicológicos. Eu vou falar de 2 que são os que, para mim, são cruciais, né? Tem outros testes que eu uso junto ali na bateria de testes, mas 2 que eu valorizo bastante aqui é o NPI e tem a entrevista diagnóstica semi-estruturada, e tem também o SCID-2. Tem SCID 1, 2, 3 e 4. Eu uso o 2 para o narcisismo patológico. Eu já utilizei caminhos como esse, embora existam outros caminhos e ferramentas para fazer esse psicodiagnóstico. É importante ressaltar que apenas um profissional de saúde mental treinado, qualificado, pode fazer um diagnóstico preciso de TPN e determinar o melhor plano de tratamento para o paciente. Então, assim, inclusive esse nem era o artigo que eu queria trazer aqui, mas tem bastante detalhes aqui, até para a gente não estender muito mais o nosso tempo aqui. Então, assim, é isso. Existem alguns instrumentos que são utilizados, né? Eu sempre falo que o psicólogo, ele utiliza, basicamente, ele tem 3 ferramentas chaves aí para fechar o psicodiagnóstico. Não é só teste, psicólogo não é testólogo, então a gente usa teste, a gente usa a escuta profissional, a escuta terapêutica, e a gente tem também um outro elemento que é a observação. Tudo pra gente na psicologia, tudo que você faz diz alguma coisa sobre você. A forma como um cliente, e eu até já postei isso no Quora, a forma como um cliente caminha, como ele fala, como ele senta, como ele pega na maçaneta, como ele cala, como ele se cala, como ele se veste, as cores que ele usa, quando desenha, o que desenha, qual o traço, qual a força que coloca no traço. Então tudo isso diz muito, tudo, absolutamente tudo diz muito sobre a personalidade de uma pessoa. Existem transtornos, e eu não vou entrar muito aqui, que só pelo desenho você vê o transtorno ali. Você vê o transtorno no desenho. E quando você vai fazer o teste, você vai pegar a mesma coisa que está ali no desenho. Então, existe uma coerência entre os instrumentos. Não tem como um instrumento falar A e o outro falar B. Eles têm que estar batendo. É por isso que funciona e é por isso que é científico. Porque você pega instrumentos totalmente diferentes e eles têm que apontar o mesmo resultado. Sempre quando a gente vai aplicar um teste, muita gente não sabe, mas nós somos obrigados pelo conselho
a pegar testes que estejam válidos. Ou seja, os testes são constantemente revisados e atualizados. Então, se um teste não está se aplicando mais, ele está fora, ele não pode ser usado. Ele não pode ser nem vendido. Então, olha o cuidado, o zelo, o carinho que a gente tem para fazer um psicodiagnóstico. E a gente verifica pessoas falando aí coisas que não condiz com a realidade, né? Uma vez eu vi uma pessoa falando que por que os profissionais não querem diagnosticar? E eu li aquilo assim, achei muito curioso, né? Por que um profissional não iria querer diagnosticar? E na verdade não é que o profissional não quer. Uma das coisas que a gente verifica na prática, que o que pega é preço, é isso aqui, é dinheiro. Fazer uma avaliação psicológica não é barato, não é barato. Os testes são caros, não é barato. E aí qual é a mágica que o profissional vai fazer para baratear? Não tem como. Precisa ter qualidade. Porque como é que você vai? Porque é muito sério. É muito sério você emitir um laudo, você assinar, você carimbar um laudo, afirmando, confirmando mesmo que alguém tem isso ou aquilo. E depois como é que vai ficar a pessoa que tem que levar isso? De que ela tem tal transtorno, e depois isso daí não ter confiabilidade. Então é muito sério. Tem testes que sozinho chegam a custar aí na casa dos R$3.000 ou mais, tranquilamente. Então aí você vê a pessoa dizendo que o profissional não quer diagnosticar. Não, na verdade, não se adequa à realidade cultural, principalmente aqui, quem está aqui no Brasil, a gente tem muitas pessoas que têm muita dificuldade. Você já verificou qual o percentual da população que tem acesso a esse tipo de renda? Então, como assim que o profissional não quer diagnosticar? Parece estranho isso para mim, né? O profissional não quer diagnosticar. Então, assim, é isso, basicamente. O processo é mais ou menos esse. A gente tem, por isso que eu queria até pegar outro artigo, que tem muitas outras coisas, né? A gente tem algumas outras entrevistas que se repetem, a gente tem entrevistas específicas, por exemplo, é importantíssimo fazer uma anamnese. Tem que ser feita uma anamnese já no começo da avaliação. Enfim, tem muitos cuidados que a gente precisa ter. Caso isso se aplique a você, você desconfia ter um transtorno de personalidade narcisista, entre em contato. Você não está sozinho, sozinha. Nós estamos aqui para te ajudar, mas ajudar você com segurança, com cientificidade, através de um trabalho sério, focado em te ajudar. Você que está passando por um relacionamento abusivo, você que desconfia ter vivido um relacionamento abusivo, entre em contato e nós vamos te ajudar a estar juntos, vencendo o narcisismo.